Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Leve, o podcast oficial da Clínica Fique Leve. A gente sempre vai falar aqui de saúde, emagrecimento, bem-estar, sempre baseado em ciência de uma forma muito, muito leve. Hoje eu tô com uma convidada especialíssima, a Fabiana Moleta, nossa nutricionista aqui da clínica. Seja bem-vinda, Fabi. Obrigada, muito bom estar aqui com você. Sou a Fabi, não sou a Fabiana, hein? Você não tá brigando comigo, não. Sempre um prazer estar aqui com você. Combinado, Fabi. Hoje a gente vai trazer um assunto muito especial sobre mulheres. Então, a gente vai falar aí de algumas etapas da vida da mulher que são muito desafiadoras, né? E coisas que só acontecem com a gente. E mais complexas, né? Porque realmente a gente vive sempre mais desafiador quando a gente compara com os meninos. Nossa, não é, gente? Eu queria ter vindo homem na próxima vez. Vamos pelo menos experimentar, né? Quem sabe, né? E eu queria começar começando com um assunto que é uma doença conhecida há muito tempo, mas por muito tempo deixada lá de lado, exatamente por só acometer mulheres, né? Que é o lipedema. Hoje as pessoas falam assim, só se fala de lipedema. É porque finalmente começaram a estudar lipedema novamente. Foi descrito em 1940 e ficou 60 anos na gaveta, sem ninguém fazer nada, sem nenhuma pesquisa a respeito. E se eu não estou enganada, você tem muito mais propriedade, o lipedema voltou muito em função dos avanços em relação ao emagrecimento, onde viu que a mulher emagrece, mas mesmo assim, em uma certa região, não emagrece de forma alguma. Exatamente. Então, essa desproporcionalidade do emagrecimento, né, de você perder peso, perder gordura com mais eficiência em algumas regiões do corpo e terem outras que parecem resistentes à perda de peso, seja por cirurgia bariátrica, seja por uso de medicação anti-obesidade, isso trouxe à tona de volta esse tema que ficou por tanto tempo esquecido, e aliado a isso foram as cirurgias de reconstrução plástica, né, das regiões de pernas principalmente, no pós-bariátrica, que identificou ali na lipoaspiração que a gordura era de fato diferente. A partir daí que a gente teve uma prova cabal, olha, essa gordura é diferente da gordura que tem dos outros lugares. E isso voltou a ser estudado. E ela, de fato, é bastante diferente, né? A gordura não é uma gordura normal. Uhum. É complexo falar o que é normal, o que não é normal, mas ela é cheia de fibroses, né? E que muitas vezes a mulher passa a mão na região acometida e sente aqueles carocinhos, né? Exatamente isso, são as fibroses contidas nessa gordura. E por conta disso, o processo inflamatório é muito maior nessa região. É um ciclo vicioso, né? É uma gordura que a gente ainda não sabe por quê. Inflama mais, ela tem receptores inflamatórios maiores, e aí ela tem sempre células combatendo, é uma guerra eterna ali dentro. Então, uma região que é mais dolorida, que fica com hematoma, com roxo, fácil, sem motivo nenhum, mesmo sem você ter batido. É mais comum em membros inferiores, né? Mas pode acometer membros superiores também. E tem aquela sensação de cansaço, de peso na perna. Caraca, parece que eu andei uma maratona e a perna tá pesando 2 toneladas. É aquela questão que no final do dia a mulher não consegue simplesmente sair da cama e ir até a cozinha porque aquela perna está cansada. E você precisa colocar a perna para o alto para melhorar ali a circulação, né? É peso real. E esse peso, eu citei aqui o final do dia, mas ele muitas vezes está associado ali até mesmo na maior dificuldade, até mesmo fazer um treino. Sem dúvida. E essa deposição de gordura, né, ela é muitas vezes familiar, a gente vê em várias gerações, vários membros daquela família, então muita gente confunde e acha que é biotipo, que é forma corporal. Mas não, é uma gordura, acaba sendo, né, o biotipo da família, porque todas são acometidas por lipedema, mas é uma gordura inflamada. Não é normal gordura doer, gente. Não é pra doer, se alguém te aperta, óbvio, né? Não é pra apertar, pra machucar, né? Mas se dá aquela apertadinha, se você faz uma massagem, por exemplo, não é pra ser dolorido isso. E se tá dolorido, pode ser um sinal de lipedema.
Outra característica é a irregularidade. A gordura normal, ela tem uma textura de travesseiro. Sabe um travesseiro, aquele travesseiro da NASA, que ele afunda e volta? Aquela é a textura de uma gordura normal. A gordura do lipedema, ela tem um aspecto que é trazido em inglês como com ervilhas congeladas. Então, você imagina que tem várias bolinhas, bolinha de gude, alguma coisa embaixo daquele tecido gorduroso, daquele edredom, e você passa a mão. Então, são várias bolinhas que são represas de células de gordura normais envoltas por fibrose, por cicatriz. Então, fica várias represinhas que podem ser nódulos pequenos ou nódulos grandes. O aspecto externo fica com muito aquele aspecto de celulite, mas celulites muito profundas, porque são áreas de ausência de gordura do lado de áreas com nódulos dessa gordura aprisionada. E, além disso, esses sintomas, eles variam, eles se intensificam em períodos de oscilação hormonal. Então, é comum a gente começar a ter as manifestações já na primeira menstruação. Isso pode piorar a cada menstruação. Então, aquela mulher que sente as pernas cansadas, doídas na época do período menstrual, isso pode ser um sinal de lipedema. Veja bem, o diagnóstico não vai ser feito por esse vídeo, ok? Tem que ter uma avaliação individualizada. Mas é só para você suspeitar e procurar ajuda. Também na gestação e pós-gestação. E na menopausa é outro momento onde reativa. Então, são fases da vida da mulher que eu posso ter uma mudança de comportamento daquela gordura e aquela região começar a ficar mais incômoda, mais desagradável, tanto o aspecto quanto a sensação também. E aí, senta e chora? Ou tem coisa para fazer, Fabi? A primeira coisa que eu quero só complementar você, que você falou muito bem, é que isso justifica o padrão da doença ser quase que exclusivo feminino. Porque essas oscilações hormonais, elas são muito atreladas ao estrogênio, que é o nosso hormônio prevalente, né? Então, quando nessas fases da vida da mulher, é muito mais comum que aconteça, que surja ali o lipedema. E até mesmo na menopausa. Porque, teoricamente, na menopausa, é o fim da produção do hormônio. Mas até chegar ao fim, tem aquela baguncinha toda, né? Agora, vamos lá. O que fazer? A gente sabe que hoje não tem um tratamento que fale assim, olha, você vai sair desse tratamento curada. Da mesma forma que não tem uma cirurgia que vai estar 100% curada. O nosso papel de profissional da saúde é trazer conforto para essa mulher. Porque, como a Letícia disse, como você bem disse, é incômodo, é dor, é mancha roxa, e tem toda a questão emocional que a gente sequer citou aqui. Como que eu faço, tento tudo, eu emagreço, né, membro superior está sempre bem, tronco super bem, mas quando chega nessa perna, ela não fica boa, não aparece músculo. Está sempre ali, eu tenho que esconder essa perna. Isso pode trazer um contexto de um humor mais deprimido para essa mulher. Então, a gente tem que trabalhar todas essas possibilidades, trazendo mais qualidade de vida para essa mulher sempre. E aí, já vou trazer aqui, obviamente, para a minha casinha, como eu costumo falar, que é a alimentação. A alimentação tem papel estratégico, não é só a alimentação, sem dúvida nenhuma, a gente sempre fala em pilares, mas a alimentação tem um papel estratégico e crucial para trazer conforto para essa mulher. E eu acho que na alimentação e no tratamento como um todo, o primeiro grande cuidado é evitar reganho de peso. É óbvio que para todo mundo a gente não quer reganho, né? Mas para a mulher com lipedema, isso é especialmente mais importante. Por quê? Veja bem, a área acometida por lipedema, ela é a última a perder e a primeira a ganhar. Então, se você vive no efeito sanfona, o que acontece? Você cada vez está mais magra, rosto, saboneteira, tórax, cintura, e cada vez maior na região de quadril e perna, que é a área que mais te incomoda. E aí, por que isso é importante? Porque as dietas radicais, elas devem ser evitadas a todo custo. Porque é exatamente isso que aumenta a chance da gente entrar nessa oscilação. Então, a gente precisa traçar a reta e um caminho que a gente consiga manter sempre na mesma direção. Então, já começa por aí a
tirar do jogo aquelas dietas super radicais que vão fazer você desistir de viver em uma semana, né? Na realidade, quando a gente fala em dieta, lipedema, enfim, o que trazer, né? Também não existe um consenso de trazer uma estratégia específica. Existem algumas possibilidades que são mais atrativas, trazendo conforto para essa mulher, porque o objetivo é reduzir a inflamação desse corpo. Só que aí, quando eu leio né, o que a gente tem de literatura falando como conduzir, tem uma pegada um pouco mais radical frente à nossa proposta. Uhum. E aí isso me trouxe um desconforto muito grande, sabe? Porque a gente tem uma filosofia, eu tenho uma filosofia dentro da Fique Leve, ou só com as minhas pacientes que não estão em acompanhamento, né, Em conjunto, clínico, né? em conjunto. Eu tenho a filosofia que eu quero trazer o máximo de conforto e flexibilidade para essa mulher. De vida real, né, De Fabi? vida real, exatamente. E, ao mesmo tempo, como eu falei aqui, essa é uma mulher que pode estar com o humor mais deprimido, por conta mesmo dessa condição. Então, será que faz sentido eu trazer algo tão radical para ela? E aí, por conta disso, a gente sentou, né? Eu desenhei e falei, Letícia, topa? E aí, imediatamente, vamos lá, fala tu. A gente ajustou, né? E são poucos os consensos ainda em lipedema, tá? O que a gente sabe hoje, com certeza, que traga benefício. Atividade física, óbvio, né? Então a gente precisa movimentar esse corpo. E aí a ideia é múltipla, é tanto a gente ter uma melhor circulação desse sangue. A gente sabe que a estase, né, a parada ali, ela piora a inflamação. Então, se eu tenho os músculos dos membros inferiores fortalecidos, eles melhoram esse retorno venoso. A gente precisa de hidratação, tá? Quanto mais água essa paciente beber, melhor mais ela consegue lavar esse subcutâneo e deixar com menos substâncias tóxicas que pioram esse processo inflamatório ali acumulados. A gente sabe que se conseguir evitar ao máximo o álcool, é bom. O álcool tem um efeito inflamatório geral, então ele piora a lipedema na imensa maioria das mulheres. A gente sabe das terapias corporais compressivas, né? Então aí a gente começa na drenagem linfática, que tem que ser suave, não pode causar dor, porque senão isso está piorando o processo inflamatório. Então tem que ser uma drenagem para facilitar o retorno venoso e de linfa e descongestionar esse subcutâneo, tá? E dependendo do grau, as terapias compressivas externas. Então, tanto a bandagem elástica quanto a meia elástica ou as roupas de ginástica com efeito compressivo, elas trazem benefício para essa paciente. Medicamentosamente falando, tem muito pouco, quase nada. Talvez os venopressores ajudem, né? Uma diosmina com esperidina, parece ajudar alguma coisa, mas é muito mais sintomático. E aí vem o papel fundamental da alimentação, que é uma alimentação anti-inflamatória, né, Fabi? Conta pra gente, como é que a gente começa agora? Isso. Quando a gente pensa em tratar essa paciente com lipedema, a gente precisa melhorar de fato a inflamação, o potencial inflamatório que esse lipedema traz. Como eu vou saber o que inflama essa pessoa? Porque o que me inflama não inflama Letícia, o que inflama não inflama outras mulheres. Tem os vilões gerais, Tem né? vilões que gerais, a gente tenta tirar de todo que mundo, você já álcool, comentou, açúcar, cigarro, exatamente. refrigerante. Tem os geraisões. Óbvio que todo e qualquer paciente que eu recebo, eu já tento tirar o máximo possível desses vilões, né? Refeição livre, algum momento específico é uma história, mas eu não quero que esteja na rotina. E, além disso, eu começo a trabalhar com essa paciente para entender quais são os alimentos que, de fato, inflamam essa mulher. Porque eu não preciso cortar o que não o que não faz mal. O que não faz sentido, né? Então, a gente inicia o protocolo, né, lipedema, quando a gente recebe essa mulher. Aí sim, meninas, eu começo tirando tudo.
Mas normalmente nessa hora elas já estão com a gente há um tempo, Já né? A gente nunca estão, já começa estão. direto no protocolo É, lipedema. A gente exato. começa numa dieta anti-inflamatória geral e tem Isso. algumas que já têm uma melhora significativa dos sintomas, né? E nem precisa entrar Nem logo evolui. nessa Nem evolui, mais é. restrita, né? Mas a gente já sai daquele modo, deixa a vida me engordar. E traz para um modo de uma alimentação consciente, que a gente tá comendo de tudo, mas prestando atenção na quantidade, escolhendo melhor os alimentos, já dando preferência para os alimentos anti-inflamatórios, né? E até que chega o momento que eu falo assim, e aí, topa? Vamos tentar agora um momento um pouquinho mais intensivo, mas que a gente pode descobrir o vilão específico que está fazendo a perna continuar sendo uma questão, mesmo com você fazendo tudo certo, mesmo já tendo perdido peso, mesmo bebendo bastante água, a perna ainda está incomodando. Vamos tentar? E aí alguns pacientes falam, vamos. Em geral, a gente se preocupa muito se são pessoas que não têm transtorno alimentar, né? Em quem tem transtorno alimentar, a gente foge de dieta restritiva, que nem... Enquanto a gente conseguir, a gente vai fugir de dieta restritiva. Mas existe aí um período do bendito e temido protocolo de lipedema da Clínica Fique Leve, né, Fabi? Só vou voltar um pouquinho aqui na sua fala, que quando a gente recebe a paciente e inicia um plano alimentar, eu já trabalho com esse potencial anti-inflamatório. E aí, o que é isso na prática, né? Porque as pessoas pensam assim, anti-inflamatório já vai me cortar tudo. Porque tem gente que tem medo de mim, né? Tem gente que sua. E quando vai, fala, não, tinha coisa errada, ela deu mais comida do que eu comia. Tem gente que tem medo de mim. E aí, são pequenos ajustes que eu faço. Por exemplo, eu coloco cúrcuma. Cúrcuma, pra quê? Não tem problema não, não vou usar isso. Tem um papel excepcional quando a gente pensa em reduzir a inflamação. Aí entra o shot, o temido shot, né? Mas isso é ruim, cara. É ruim, mas é bom. É ruim, mas é bom. É ruim, mas é bom. Vai. Então, aí a gente já está trabalhando essa paciente e a melhora dos sintomas que você fala que é muito comum, isso acontece já com esse pré-preparo, vamos dizer assim. Até que chega o temido dia, vamos iniciar o protocolo lipedema. E aí, esse protocolo, ele é desenhado em 3 fases. Né? Óbvio. A gente precisa saber aí o que está acontecendo com essa pessoa. Fase 1. A primeira coisa que eu preciso dizer é o seguinte. A mulher que quer fazer protocolo lipedema, me aguenta. Me aguenta, porque eu vou estar muito próxima dessa mulher. E a gente já é muito próxima em todo o período. A gente já é muito próxima. Então, no protocolo lipedema, são 45 dias eu ali. E eu ali de verdade, né? Assim, se tiver que cobrar, eu cobro. Se tiver que brigar, eu brigo. Eu sei que eu brigo com pouquíssimas, mas a gente precisa ter... É tudo muito assistido. Então, 21 dias eu corto, além daqueles alimentos que a gente já falou inicialmente, o açúcar, a gordura saturada, o álcool. Eu corto, além disso, lactose, glúten e carne vermelha. Tá? Lactose só. O protocolo mais restrito fala em caseína também. Ou seja, qualquer cortar coisa que viria de leite de bicho, né? Cortar qualquer derivado lácteo. Só que a resposta de muitas mulheres à lactose já é uma mudança de paradigma para o conforto dessa mulher, que a gente não precisa avançar. Posso chegar a cortar a caseína em alguns casos? Posso. Mas é conhecendo, se for necessário. Então, são 21 Começa menos e acrescenta se for necessário. Exatamente. Né? São 21 dias ali com foco de restrição. E hoje tá tão mais fácil, né, Fabi? A gente tem tantas opções, né? Lac-free, gluten-free, então que não atrapalham. Então a gente pode usar, assim, os derivados, nesse modelo, né? Os derivados de leite sem lactose, os derivados, as coisas que são tipo pão, tipo farinha, sem glúten, né? Isso facilita tanto já a nossa adesão. A indústria alimentícia ajuda demais esse momento. Atrapalha demais, mas ajuda demais também. Exatamente. É exatamente isso. E aí você faz a substituição e tem produtos, por exemplo, falando em isenção de lactose, que a minha percepção é que são tão boas quanto, que não perde palatabilidade. E aí, quando a gente fala do glúten, temido glúten, vai cortar o meu pãozinho, Fabi? O pãozinho francês, sim. Por 21 dias, sim.
Uhum. Então, isso pode ser um Dificultador, né? dificultador real. Em contrapartida, gente, vamos usar tapioca, crepioca, cuscuz de milho, biscoito de arroz. Ah, biscoito de arroz sem graça. Bota um recheio bacana ali, bota um complemento Funciona. bacana. Panquequinha de Uma banana. panquequinha de banana, exatamente. Você pode usar aveia sem glúten que tem, né? Pão de queijo de frigideira da Fabi, que é um espetáculo. Então, a gente tem diversas possibilidades quando a gente pensa nesses 21 dias. Ah, Nutri, mas eu vou a um churrasco. Cara, o churrasco não vai comer carne. Uhum. É isso. Nesse período tem que ser meio Nesses tudo ou nada. 21 dias. São os únicos 21 dias que é tudo ou nada, né? E eu sou muito. Eu entendo a dor dessas mulheres, mas a gente precisa passar por esse momento para trazer Pra ter a conforto pro resposta, né? futuro. Pra ter a Exatamente. resposta. Encerrados os 21 dias, aí a gente já começa a reintrodução assistida. Eu disse que Tem ordem ou é pela preferência da pessoa? é pela preferência, tá? Assim, padrão. Eu estabeleci um padrão na minha cabeça para facilitar a minha rotina, obviamente, né? A bom, condução, né? porque são várias pacientes. Introdução de glúten, lactose e carne vermelha. Mas se você chegar para mim, se a paciente chega para mim e fala Sou assim, carnívora, né? Quero muito Sabia. meu bife. eu tenho uma festa, já aconteceu isso. É meu aniversário e eu gostaria que você incluísse o glúten porque eu quero comer bolo. Entendido. E assim foi. E foi péssimo. A resposta do corpo foi péssima para essa paciente, mas vamos embora, fizemos. Então, a gente faz mais 3 semanas de reintrodução assistida, lembrando que a cada semana entra um grupo alimentar específico, não é cumulativo. Entendi. Entra um, aí na semana seguinte ele sai de novo para entrar o outro, é Entrar isso? o outro, exatamente. Ótimo. E é nesse momento que eu já consigo observar os sintomas atrelados a esse alimento. É inegável, né? E é impressionante. A gente tem uma paciente que ela mandou mensagem e falou assim: não é a lactose, mas eu tô esquisita, mas não é a lactose. Ela tomou café da manhã, antes do almoço, ela já começou com as dores nas pernas. Ou seja, é o tempo de digerir e absorver. Simples assim. E ela não tinha intolerância à lactose intestinal, né? Isso é interessante também. Não. A gente às vezes acha que tem que ser tudo, mas não. Você pode ter o efeito inflamatório do alimento sem trazer desconforto gastrointestinal. É comum ter as duas coisas, né? É Sim, comum que a gente veja, então, eu sempre estava distendida, tinha flatulência, e eu tirei a lactose e melhorou isso tudo. Ótimo, a gente acertou um coelho com uma caixa d'água só, né? Com uma cajadada só, e a gente já resolve todos os problemas de uma vez só. Mas às vezes não. Às vezes não tem nada gastrointestinal e faz muito efeito no lipedema, e aí, inclusive, melhora a perda de peso. Isso que é legal, né? Sem dúvida. Muda ali a inclinação da curva da redução de peso, porque é um tecido que está retido, que está inflamado, que está acumulando líquido, e isso gera aumento de peso também. Tanto porque a inflamação aumenta a fome, quanto porque essa retenção de líquido também atrapalha a perda de peso na balança, não é verdade? E aí, a maioria delas dizem que vale a pena, né, Fabi? Essa é a... Vale demais, até porque os sintomas não necessariamente são atrelados à perna. Tô supondo que a gente está falando aqui da perna dessa mulher, tá? Porque pode mais acometer, comum, é mais né? comum, mas pode acometer nos braços também em outras regiões. Pode ser uma dor de cabeça. Que a pessoa não percebe que tem uma dor de cabeça constante e quando retira um alimento, sumiu a dor de cabeça. Mal-estar, né? Uma falta de disposição. Exatamente. É aquela frustração ali, aquela dificuldade de dar o primeiro passo, que a gente estimula tanto esse primeiro passo. Então, muitas das vezes, são sintomas teoricamente secundários, não esperados, mas que existem, né? Quando São melhora, presentes. né? Fazem muita diferença. Exatamente. E às vezes essa pessoa está vivendo há tanto tempo com aqueles sintomas que ela nem sabe que ela tem. Não. Né? A gente tem uma paciente que falou isso também. A carne vermelha, não é? Eu não sabia o quanto eu me sentia mal até tirar e me sentir bem. E aí, quando voltei a sentir aquilo, eu falei, oh, meu Deus do céu. Opa! Era isso. Que é tudo, né? É indigestão, é um sono pior, é um cansaço, é uma névoa mental, é o peso na perna, é todo um mal-estar que a gente coloca na conta da obesidade, muitas vezes. Isso é porque você tá acima do peso.
Ah, isso é porque tá acima do peso. Ah, isso é porque come mal. Às vezes é um alimento específico. Claro que excesso de peso interfere também. Às vezes, mesmo ela já tinha emagrecido o quê? 40 quilos? 45 quilos? Isso. Né? 45 quilos. E mesmo assim continuava com esses sintomas. E aí quando saiu a carne vermelha, parece que o corpo deu graças a Deus e desinflamou, né? Mas por quê? O acesso ao alimento é a vida inteira. A introdução de carne acontece no primeiro ano de vida. Uhum. O que está diferente? Foi a mesma coisa quando eu descobri uma patologia no coração. Você tem algum problema? Não. Eu nasci assim. Uhum. Ou seja, para essa pessoa é a mesma coisa. A referência dela eu tenho uma dorzinha de cabeça, mas eu tenho a vida inteira. Eu sou assim, eu né? sou assim. E é libertador, não é não? É demais. E lipedema é sim uma doença. Tem muita desinformação na internet. As pessoas estão querendo vender protocolos de milagrosos, cheio de medicação, carésimos. E a gente ainda não tem evidência científica se funciona ou não. O que a gente sabe, comprovado por A mais B nos estudos de direito, né? RCT, randomizados, do jeito que tem que ser, é que o que faz diferença é uma alimentação adequada, atividade física, ingestão de água de forma abundante. A água não tem limite superior, gente. É 20 litros o limite superior, tá? Dá pra beber água. Beba, tá? Água, atividade física e as terapias compressivas externas. E todos esses tratamentos nós oferecemos lá na Clínica Fique Leve, com esse olhar 360, voltado para te ajudar a libertar a sua melhor versão. Então, se você sofre com peso nas pernas, dor, aqueles roxos, aquela sensação que todo mundo diz que não é nada porque os seus exames estão normais, vem pra cá e deixa a gente te ajudar a melhorar isso tudo e cuidar de você. Vem?